Dom Quixote de Mamancha. Bom, a gente logo pensa naquele cavaleiro meio maluco lutando contra moinhos de vento, né? Mas a verdade é que essa obra de Miguel de Cervantes é muito, mas muito mais do que isso. Esse livro, gente, foi o que basicamente redefiniu o que um romance poderia ser. Então, a grande pergunta que fica é: o que faz um livro de mais de 400 anos ser considerado o primeiro romance moderno? A resposta vai muito além da comédia ou da aventura. Ela está escondida na genialidade, na estrutura revolucionária da história. Para começar a entender, vamos tirar a primeira camada desse mistério. Pode parecer estranho, mas essa obra-prima não foi toda planejada, não. Pelo contrário, ela nasceu em grande parte do improviso. Olha que interessante, a gente tende a achar que um clássico é todo calculado, pensado nos mínimos detalhes, mas ler Dom Quixote é quase como sentar do lado do Cervantes e ver ele criando a história na hora, deixando ela crescer e tomar forma nas próprias mãos. E essa improvisação aconteceu por etapas. No começo, a ideia era só fazer uma paródia, tirar um sarro dos livros de cavalaria. Aí, para ter com quem o Dom Quixote conversar, Cervantes colocou um escudeiro, o Sancho Pança. Só bem depois é que veio a ideia de encher a fala do Sancho com aqueles provérbios que viraram sua marca. E o mais incrível, ele não voltou atrás para corrigir os capítulos antigos. Ele ia escrevendo sem parar, pro povão ler, sem se preocupar com o que os críticos do futuro iam pensar. Agora a gente vai para a segunda camada. E essa aqui, sinceramente, é de explodir a cabeça. É aqui que Cervantes faz uma coisa que ninguém nunca tinha feito. Ele cria um livro que, de certa forma, lê a si mesmo. Se liga nisso. Na segunda parte do romance, que foi publicada anos depois, o próprio Dom Quixote fala que as aventuras dele já são famosas. Ele diz com todas as letras que 30 mil volumes da sua história já foram publicados e que ele é conhecido em quase todas as nações. É isso mesmo. Os personagens da segunda parte do livro sabem que a primeira parte foi publicada. Eles leram a própria história, comentam sobre ela e até encontram pessoas que os reconhecem por causa do livro. É a ficção e a realidade batendo de frente de um jeito nunca visto antes. O nome técnico para essa mágica é metaficção. É quando a ficção tem consciência de que é uma obra de arte. Com essa jogada, Cervantes não só quebrou a chamada quarta parede, ele demoliu a parede inteira, convidando todo mundo a pensar sobre o que é ficção e o que é realidade. O grande escritor argentino Jorge Luiz Borges resumiu perfeitamente a profundidade disso quando perguntou: por que nos inquieta que Dom Quixote seja leitor do Quixote? É uma pergunta que nos faz pensar sobre como as histórias nos afetam e como, de repente, a gente também passa a fazer parte delas. Certo, agora vamos para a terceira camada, que ajuda a explicar como essa genialidade toda conseguiu sobreviver ao tempo e a tantas línguas diferentes. A gente vai falar sobre o dilema do tradutor. O sucesso de Dom Quixote foi, instantâneo e mundial. Dá uma olhada. Pouquíssimos anos depois de sair na Espanha, o livro já estava circulando em inglês, francês, alemão, italiano, e essa popularidade toda acabou criando um desafio que dura até hoje. É que traduzir Dom Quixote te coloca numa encruzilhada. Qual caminho seguir? Ser fiel a Cervantes, mantendo cada palavra e a gramática do espanhol do século XVII? Ou ser fiel ao espírito do Quixote? Ou seja, capturar o humor e a fluidez da história para um leitor de hoje, mesmo que isso signifique mudar algumas palavras. O tradutor brasileiro Hernani Sessó resumiu essa escolha de um jeito brilhante. Na hora do aperto, prefiro ser mais fiel ao Quixote que a Cervantes. A ideia, então, é que cada tradução é quase uma recriação, uma forma de garantir que a alma da história continue viva e não só as palavras no papel. E aí, juntando todas essas peças, o improviso, a metaficção, a recriação pela tradução, a gente finalmente chega à nossa pergunta lá do início. Afinal, por que Dom Quixote continua tão relevante? A genialidade do livro está em vários lugares, né? É uma comédia de personagens que nasceu do improviso, é obra que simplesmente inventou a metaficção, uma história que sabe que é uma história, é um texto vivo que renasce a cada nova tradução, mas, talvez o mais importante de tudo, Dom Quixote perdura porque não é só uma história, é uma história sobre o poder das histórias. Isso tudo deixa a gente com uma última pulga atrás da orelha. Pensa bem, se um livro pode ser improvisado, pode ler assim mesmo e pode ser recriado o tempo todo, será que uma história um dia fica realmente terminada? Ou será que ela continua sendo escrita de novo e de novo por cada pessoa que a lê? Fica aí a reflexão.